Oi, gente. Deixa eu abaixar isso aqui. Seguinte, vou falar para vocês hoje sobre física quântica, a venda do meu carro e uma questão que eu caí num golpe. Pois é. E assim, entendendo um pouco mais que nós somos energia, que gera uma frequência, que gera um campo, que gera uma vibração e uma atração, né? Nós atraímos o que vibramos e a gente vibra através de sentimentos e emoções, através de pensamentos ou até mesmo através de um campo onde nós não temos nenhum ou muito pouco conhecimento dele, muita pouca consciência sobre ele. Mas ele está ali, invisível, mas está. Ele se torna visível quando algumas coisas acontecem. E eu adoro a física quântica, adoro o Hélio Couto, a ressonância harmônica. Então, o meu olhar para essas questões ampliou demais. Então, era um mês que eu estava de férias, aqui do consultório, e eu ia vender meu carro e ia fazer uma viagem. É disso que eu quero falar, tá? O que uma coisa tem a ver com a outra, vocês vão entender. Para eu vender o meu carro, eu já estava com esse carro, era um Peugeot 208, lindo, panorâmico, eu gostava muito dele. E depois que eu comecei a entender mais sobre a espiritualidade, a física quântica, é interessante como você se relaciona diferente com o material que você tem. Importante não ter apego, mas a gente pode ter apreço, a gente pode ter gratidão, a gente pode ter muito cuidado. Geralmente, os meus carros na vida, eu era uma pessoa muito desapegada, mas hoje eu nem chamo como desapego, eu chamo como uma questão até de negligência, sabe? Eu emprestava para qualquer um, eu corria demais com ele, eu não cuidava bem dele, sabe? E também trocava sem nenhum tipo de problema, era uma coisa assim bem, sabe? E depois que eu fui compreendendo, né, que a gente precisa agradecer tudo que temos, então eu passei assim quase 10 anos com esse carro, muitas coisas positivas, muitas coisas negativas. E ele me serviu, ele teve a função dele na minha vida enquanto foi possível. E eu todo dia agradecia cada peça, cada ida que ele me levava, cada volta. Eu tinha uma relação de bastante respeito por ele. Mudou muito, não emprestava para qualquer um. Eu tive um olhar diferente, não só para o carro, mas para mim, para o meu corpo, para as minhas escolhas. Mas chegou a hora de vendê-lo. E eu comecei o processo de venda. Como ele era um carro assim muito bem cuidado, que eu usava pouco, porque pensa, era um carro que tinha quase 10 anos e ele estava apenas com 69 mil quilômetros. E ainda estava com os pneus da frente original. Estava ali já precisando trocar, mas eles ainda eram originais. Então, na hora da venda, das pessoas verem o meu carro, né, eu tinha essa questão dos pneus da frente, né, originais, e tinha a questão da quilometragem. Mas isso gerava nas pessoas um pensamento, sabe, de desconfiança, de que será mesmo. E eu sei que essa questão, eu tomar contato com pessoas desconfiando da minha palavra, desconfiando de mim, mexeu muito comigo, mas me trouxe uma lição que eu ainda preciso trabalhar em mim, porque mexeu demais. Porque o que eu vibro, o que eu jogo, né, nas relações e tudo mais? Muita verdade, transparência e justiça. Então, para mim, estava tudo muito correto isso. Só que eu atraí vários compradores, possíveis compradores, com uma desconfiança, assim, que vinha que eu não sei de onde, vinha com algumas perguntas, algumas questões, assim, que eles não acreditavam muito no que eu falava, né? E o carro, ele tinha na lateral do lado, uma moto bateu, então ele tinha uma batidinha ali e tal, mas também estava, assim, perfeito. Só um perito mesmo conseguiria ver e isso era falado e tal, né? Tá bom.
Até que, né, de alguns possíveis compradores, tal, eu atraí um que na conversa por telefone ele, nossa, tô aí buscando o carro porque eu gostei do carro, já vou levar, tal, a gente vê cartório, tal. E legal, né? Através de fotos e vídeos que eu mostrei para ele, mas quando ele veio, no dia que ele veio ver o carro, veio com outro rapaz junto e ele falou para mim que ele já foi, no passado, ex-vistoriador. E esse ex-vistoriador vistoriou aquele carro. Ele me pediu permissão, falou, olha, eu posso ver o carro com muito detalhe, inclusive eu terei que tirar os borrachões e tal. Nunca ninguém tinha perguntado isso. Eu falei, pode ver sim, né? Só que os dois ali tirando tudo do carro, sabe? Vendo e tira tudo, tira carpete, tira e vê de modo assim tão detalhado. Parecia que estava sendo tratado com desrespeito o carro, sabe? Parecia que era eu mesma. A partir do momento que ele tirava o carro, parecia que ele também estava me despindo. Eu me sentia invadida. Gente, estou sendo sincera com vocês, o como essa venda mexeu comigo. Por conta dessas questões que eu estava vibrando no campo. Até que ele vendo todos os vidros do carro, ele não achou o chassi do vidro ali do capô, né? Do teto. Que era um teto solar assim, panorâmico e tal. Ele não achava. Aí ele começou a falar que esse carro então, que não estava com o vidro original, então era um carro que já foi batido, que já foi tombado, que ele não pode confiar e que ele só poderia levar o carro por 10 mil a menos. Eu falei, não. Se esse chassi não está no vidro, então eu fui enganada lá na concessionária. Eu comprei esse carro zero. Aí eu fiquei muito nervosa porque eu pensei na possibilidade de ter sido enganada então pela montadora lá. E ele falou assim, olha, eu só consigo confiar, tá, no teu produto se você fizer uma cautelar. Eu falei, cautelar? O que é isso? Eu nem sabia que existia isso. Foi bom depois. Ele explicou que era uma cautelar, tal, que é quando você leva o carro para uma vistoria e lá eles fazem uma análise completa, bem minuciosa, para ver se o carro tem alguma coisa irregular. Só que eu fiquei ainda com uma coisa assim, como que o vidro está sem chassi? Eu procurando, tava bem no cantinho assim. Eu falei, olha moço, tá aqui o chassi. Faz o seguinte, volta para tua cidade, eu vou fazer a cautelar. E como no meu tempo, que ele ficou me impressionando, que ele queria ver tudo, eu falei assim, olha, no meu tempo eu vou fazer. E depois eu entro em contato com você, se você ainda se interessar, e aí a gente faz negócio. Ele deu uma insistida, eu falei, não, vou fazer no meu tempo, volta para tua cidade, ou fique à vontade, mas eu não vou fazer agora essa cautelar. E fui um pouco preocupada, né, com essa questão, assim, bastante desconfortável, tal. Eu sei que eu cheguei na cautelar, fiz, entendi, fiquei conversando com o cara, tal. E ele foi me mostrando ali na canetinha, olha, Andréia, isso aqui é quando o carro é repintado, isso aqui é pintura original, esse aqui é a massa. Eu falei, então você me fale onde tem massa nesse carro. Daí ele mostrou, eram uns 20 centímetros, assim, de massa, que é onde tinha mesmo batidinho a moto ali e tal. Olhou o carro, tal, fechou cautelar, 100%, maravilhosa. Mandei a cautelar para ele, só que ali já no meu coração eu não queria mais fazer negócio com ele. Mas mandei a cautelar, aí ele quis voltar para a cidade para que ele comprar o carro, daí eu falei não, né? E não. E aí fui passando por outros possíveis compradores, tal, só que agora eu não tava mais com aquele campo da pessoa ficar desconfiada da desonestidade, sabe? Eu já tinha uma cautelar em mãos, então foi muito tranquilo. Qualquer coisinha eu mostrava a cautelar, olha, está aqui a cautelar, tá. Depois, eu encontrei assim, eu pedi pro universo, eu cocriei, eu falei, olha, eu quero encontrar um cara bacana, uma pessoa que possa estar comprando esse carro e que cuide desse carro e que, sabe, que não dê nenhum tipo de problema para mim, nem para ele e tal. E a gente joga pro universo, né? E até que aconteceu, deu atrair uma pessoa. Só que na mesma semana que ele veio ver o carro, ele gostou demais do carro e tudo mais, eu ia viajar. E ele ficou com medo de perder o negócio. E ele me fez a proposta, olha, vamos fazer assim, você vai viajar, durante essa semana eu pago o carro, e aí a hora que você chegar, nós vamos lá no cartório e a gente faz a transferência. Eu falei, não, o carro vai ficar aqui parado, eu não vou viajar com o carro, você não precisa pagar o carro antes, tá?
E a hora que eu voltar, fica tranquilo, você está na frente, eu não vou fazer negócio com outro. E você também fique tranquilo caso, né, nessa minha ausência, você achar um outro, tá? Somos livres. E tudo bem, foi bacana, tal, fui viajar nada, agora que entra a questão. Aí, nesse paralelo de eu vender o carro, que eu estava vibrando nesse campo, gente, eu estava aqui procurando um apartamento lá em Copacabana para poder viajar com a minha amiga, e minha filha e a filha dela. O que aconteceu? Nós quisemos pegar dessa vez uma outra modalidade. A gente não queria pagar as taxas do Airbnb, do RBO, alugue temporada lá e tal. Vamos pegar e fui no Face e achei aquele alugue temporada Copacabana, Rio de Janeiro tal. Tinha um monte de gente que aluga lá tal. Eu queria um bem em frente à praia e até que achei. Tchau. E até que achei um bem em frente à praia. E aí o que aconteceu? Eu fui, falei com um cara, vi a empresa, o nome da empresa, CNPJ da empresa, tudo que tinha para falar, né, sobre a empresa, a idoneidade da empresa, eu fiz. Só que daí a gente tem um campo de busca ali meio fraco, né? Então eu pedi para um advogado, aliás, o filho da minha amiga, advogado e tudo mais, ele foi lá, fez uma busca mais minuciosa e estava tudo certo com a empresa, não tinha nada no Reclame Aqui, não tinha nenhum tipo de processo, com o CNPJ da empresa, com o nome da empresa, nem com a proprietária do apartamento, o nome da proprietária, estava tudo certinho. Falei, olha, acho que dá pra gente confiar, então vamos. Pagar, o cara falou assim, ó, você pode pagar 50% agora e 50% na hora que você chegar. Falei, bom, não sei, né? Pode acontecer aí algo, então a gente tem sempre que ter uma cautela, então eu vou pegar e vou ver essa forma aqui. Ele falou assim, então você pode pagar em 10 vezes no cartão. Eu falei, bom, em 10 vezes é legal porque daí se eu perder, eu só vou perder a primeira mensalidade do cartão. E fiz dessa forma. Deu uns probleminhas lá, esses probleminhas é que não dava certo, já era um sinal, mas isso eu não prestei atenção, gente, e fiz. Passando ali uns 5 dias para viajarmos, no dia da viagem, eu comecei a sentir uma angústia. Eu falei assim, mas puxa, é o dia de viajar, tô aqui de férias, de boa, tal. Por que eu não tô feliz? Por que eu não tô tranquila? Era a minha alma ali, ó, pulsando algo. Aí comecei a falar com o cara, né, pedi mais orientações para ele, mais detalhadas, que eu ainda não tinha pedido e tudo mais. Ele parou de falar comigo. Depois que ele parou de falar comigo, ele me bloqueou no Insta. Depois que bloqueou no Insta, no Face, falei, ai, caímos num golpe. E caímos mesmo, gente, porque daí a minha amiga tinha um contato no Rio, que estava em Copacabana, e nós pedimos para que ele fosse até o apartamento que o impostor lá disse que era para nós, de alugue temporada, né? E lá não era nenhum apartamento de locação de temporada, lá quem morava era uma outra pessoa e não estava disponível não. Falei, putz, caiu num golpe. O que eu quero dizer assim? O campo que eu estava vibrando me trouxe um vistoriador lá que fez tudo aquilo com o carro. Depois ele me trouxe um cara extremamente honesto que quis inclusive até pagar antes o carro sem receber. E de um outro lado, um golpista. Olha que interessante, gente. Eu fiquei tentando entender tudo isso, sabe? Né? E assim, não dá para explicar fechando numa resposta. Dá para entender que o campo ele estava muito misto, né? De frequência e tudo mais. E foi o que eu atraí. De um lado, um cara bem honesto e o outro, um bem desonesto. O bem desonesto pode ter sido por conta das outras frequências que eu atraí de pessoas desconfiadas em relação a mim, tá? E o muito honesto, porque eu sou honesta, sei. Mas tá bom, eu sei que eu consegui resolver essa questão do golpe, tá, gente? Inclusive, para quem não sabe, quando você faz um Pix para um golpista, tá? Quando você vê que você foi vítima de uma fraude, você precisa ligar rapidamente, tá? Para o banco e explicar que você, né? Explicar a situação, fazer um BO. Eu fiz um BO em relação à empresa, mandei os documentos para o banco e o banco na hora me ressarciu, tá? Me ressarciu por conta do artigo Bacens 147 e 103. O banco ele tem o dever de estornar esse valor na tua conta, porque ele tem que proteger a tua conta. E se ele não protegeu,
ele acaba tendo, e a gente entrar, vai no processo contra eles acabam tendo um grande problema. Então eles ressarciram e depois esse dinheiro eu não perdi, tá? E depois a gente conseguiu um outro apartamento e a nossa viagem foi maravilhosa e tudo bem, tá? Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Como você saber da física quântica, das frequências, da energia, né, do que a gente vibra, a gente atrai e tudo mais, isso pode nos proteger de algumas coisas, nos deixar mais atenta, mais cônscia de algumas situações. E, sabe, confiar, né? Apesar de ser muito difícil você ter levado um golpe e tudo mais, tal, mas aí assim, você tem que ter serenidade para poder buscar informações, né? Porque as possibilidades são infinitas. Então, para você poder buscar informações do que fazer com essa situação, não ficar temerosa, não ficar numa crença de que todo mundo é golpista, todo mundo joga errado na vida, não. Você tem que elevar, né? Assumir que eu tive ali uma certa inocência, apesar de ter feito todos os passos, eu né, fui inocente, confiei, tá? Mas então eu assumo isso, sim, eu errei, teve uma parte minha que foi sim, né? E a outra parte, ter muita calmaria, muito centro, ficar muito centrada para poder resolver tudo com sabedoria. E graças a Deus a gente conseguiu resolver. E depois eu cheguei, eu vendi o carro para aquele rapaz maravilhoso que ele assim, percebeu que eu fiquei um pouco mexida, né, ao me despedir do carro. Ele falou: fica tranquila, eu vou cuidar, epa, até me emocionei, vou cuidar bem dele e segue o fluxo, sabe? E foi bem legal assim. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? E vamos ver, né? Tem mais exemplos aí, né, do quanto a física quântica, o campo de atração está aí na nossa vida, que eu vou colocando aos poucos para vocês. Se vocês tiverem também algo para estar contando aí para nós, façam isso, tá bom? Se gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o teu like, isso é importante para que o YouTube possa compreender que esse é um conteúdo interessante, que ele possa, né, enviar para as outras pessoas, ativar outras pessoas, tá bom? Forte abraço!